Olá, olá, boa noite a todas. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Nós estamos aqui entrando ao vivo na nossa semana de aquecimento para as aulas que nós vamos ter sobre o curso Expert em Lei Maria da Penha. Então, se você é advogada, se você é psicóloga, se você é assistente social e se você deseja alavancar a sua carreira em 2024 sendo uma expert em Lei Maria da Penha, esteja aqui com a gente, converse com a gente hoje. Hoje a nossa aula vai ser o que não te contaram sobre a Lei Maria da Penha, comigo e com a doutora Gabriela Souza, minha sócia querida aqui da Escola Brasileira de Direito das Mulheres. Nós vamos bater um papo com vocês. Eu estou aqui direto de Salvador. Alô, Bahia maravilhosa, essa terra linda, aconchegante, de gente muito maravilhosa, aguardando aqui a minha sócia. Te contaram sobre a Lei Maria da Penha. Algumas nuances importantíssimas, algumas nuances interessantíssimas de se estudar para que a gente possa estruturar a nossa carreira em 2024, baseado na Lei Maria da Penha. Não é isso, Gabi? Olá, boa noite. Que coisa bem boa estar aqui com todos e todas nessa semana tão importante para quem deseja, então, se tornar expert em Maria da Penha, né, Mari? Muito bom ver o pessoal entrando, enfim. É, muito bom. Hoje o nosso tema é bem intrigante, né, Gabi? É o que não te contam sobre a Lei Maria da Penha, né? Porque muitas vezes existem alguns aspectos fundamentais dessa lei que acabam passando despercebidas, né? Ou que não são tão divulgados, que as pessoas não conseguem entender, não são tão divulgados conforme deveriam, e nós estamos aqui, então, para poder preencher essa lacuna. E nós vamos aqui fazer algo muito especial hoje, né? Que é falar sobre como a gente avançou, inclusive foi uma alteração legislativa essa, de 2023, que é as medidas protetivas autônomas ao boletim de ocorrência. Então, não é isso, Gabi? Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? Sim, mas antes eu também quero convidar todo mundo a marcar algum amigo ou alguma amiga que trabalha com violência doméstica, sejam advogados, jornalistas, psicólogos, assistentes sociais, espalhando então o conhecimento e a conscientização sobre a Lei Maria da Penha. Antes da gente começar a falar então desse nosso conteúdo que é o que não te contam sobre a Maria da Penha. E aí, para falar uma coisa que não te contam, né? Ninguém, ninguém te conta que é possível fazer uma medida protetiva de forma autônoma. E não nos contam isso porque, obviamente, dá para mulher ir à delegacia, fazer um pedido, mas quando a gente está atuando na prática como advogadas, a fazer uma medida protetiva autônoma é um diferencial importantíssimo na atuação, na carreira, naquilo que tu pode ofertar para a tua cliente que te busca em um momento tão vulnerável, que te busca muitas vezes sem ter como sair de casa ou sem ter com quem deixar os filhos, para ir a uma delegacia. A gente sabe que muitas vezes o registro de ocorrência ele demora, a mulher passa muito tempo nessa delegacia para registrar, e isso faz com que ela saia, ela não vá fazer essa procura. Deixa eu ver se... Voltou? Travou um pouquinho. Ah. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Então é isso, nós estamos aqui falando sobre a autonomia das medidas protetivas de urgência, viu, gente? Que inclusive foi algo de uma alteração legislativa recentemente, porque o que, que acontece, né? Na nossa atuação prática, mesmo a gente, isso a jurisprudência ela já dizia muito, né? Então, por exemplo, se você é uma assistente social, você vai fazer o atendimento da sua cliente, ou uma psicóloga, você vai fazer o atendimento da sua cliente, da sua paciente, né? E você pode dizer para ela o seguinte: olha, você pode buscar as medidas protetivas, você não precisa fazer um boletim de ocorrência, porque muitas das vezes aquela mulher, ela tem receio de colocar na prisão o pai dos filhos, ela tem receio de, puxa vida, mas daí como é que vai fazer em relação à pensão alimentícia se ele for preso, ele não vai pagar a pensão alimentícia e etc. Muitas questões que envolvem
essa temática, essas nuances muito importantes, né? Então, qual que é a sacada? A jurisprudência já vinha falando sobre isso, né? Sobre a importância de ser autônoma a questão da medida protetiva de urgência, justamente para a mulher não se sentir acuada e impedir a medida de proteção sem que desse início a um boletim de ocorrência, a um inquérito policial, a uma tratativa ali que ela não gostaria de envolver a esfera criminal, né? Vale lembrar, não sei se vocês todos que estão aqui, 32 pessoas online aqui com a gente, Gabi. Muito, muito, muito obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui interessadas em ser uma expert em Maria da Penha. Para quem não sabe, eu e Gabriela, nós somos especialistas em direito das mulheres. Eu, especialmente, vou falar de mim, né? Eu sou especialista em Direito e Gênero pela Escola de Magistratura do Distrito Federal. Então, a gente tem muita bagagem, nós somos precursores nos nossos escritórios. Lá em 2017, quando a gente lançou, então, os primeiros escritórios de advocacia somente para as mulheres. Então, desde lá de 2017, que nós estamos trabalhando, de forma veemente. E a gente estava até falando antes aqui nos bastidores, quando a gente queria descansar mais agora no nosso recesso, né? Porque temos trabalhado todos os dias incansavelmente, na luta dos direitos das mulheres e meninas desse país com a Lei Maria da Penha. Então, estava falando sobre a medida protetiva de urgência autonomamente, porque ainda assim a gente encontra obstáculos. A jurisprudência já dizia, e agora veio uma alteração legislativa em 2023, ratificando que é exatamente isso. Ela pode ser ingressada, ela pode ser pedida pelo escritório de advocacia da sua advogada de sua confiança ou pela defensoria pública do seu estado, quando a mulher não tem condições financeiras de arcar com os custos da advocacia. Então, engloba toda uma questão multidisciplinar, com as advogadas, com as assistentes sociais, com a doutora Milene Pinheiro entrando aqui. Um grande abraço, doutora Milene, uma criminalista de Salvador também maravilhosa. Estou aqui em Salvador, nessa terra boa, fazendo essa live. Enfim. Então, acabei até me perdendo aqui, porque tanta gente legal entrando aqui. Mari, eu acho, se tu me permite, Sim. eu acho que a medida protetiva autônoma, ela também é importante a gente lembrar que não é só este o caminho. Todos os outros caminhos seguem abertos. As mulheres que desejarem registrar a ocorrência para pedir a medida protetiva podem ir à delegacia. As mulheres, e aí é importante a gente lembrar também que os crimes que precisam, né, de exames, de avaliação, crimes que deixam marcas, violências sexuais e físicas, eles exigem que seja feito o registro na delegacia. Mas muitas vezes as mulheres, elas comparam as suas dores, né? E eu aprendi com uma amiga que dor não se compara, que dor se ampara. E muitas vezes a mulher vai à delegacia sofrendo uma violência psicológica e vê uma mulher que sofreu uma lesão e acaba pensando, nossa, mas eu não devo estar aqui, isso não é para mim, né? Eu vou embora. E a gente, quanto advogada também, quando é procurado por uma mulher que vai nos contratar, a gente pode oferecer para ela essa proteção, essa vantagem, né? De não passar tanto tempo. Todas as nossas clientes dos nossos escritórios, que a gente atua há bastante tempo, elas falam muito da experiência de ir à delegacia. E se hoje a gente tem essa alteração legislativa que permite que a mulher faça a solicitação da proteção de forma autônoma, diretamente ao judiciário, então a gente, claro, que pode oferecer, mas para além disso também, isso agrega um valor muito importante à nossa atuação profissional, ao que aquela pessoa que nos procura pedindo ajuda vai levar no sentido de acolhimento, no sentido de sentimento de proteção, no sentido de também proteger os seus filhos de ficarem expostos a ambientes policiais, enfim. Então, a gente precisa entender que são muitas as frentes e não tem por que a gente não entrar e não trabalhar em todas as frentes. E aí, enquanto advogadas, enquanto profissionais que atuam na defesa das mulheres, a gente se especializar, a gente se tornar expert em uma lei que muitas vezes a gente vê que se fala muito dela, que se tem muitos cursos e workshops, mas eles não são
aprofundados, muitas vezes, se fala superficialmente sobre as questões iniciais e básicas da lei, mas não se passa esse aprofundamento necessário para se tornar um expert, né, Mariana? Exatamente. E principalmente porque também nós temos, Gabi, um poder judiciário que infelizmente ainda também dificulta sobre isso. Então é importante que a gente esteja muito ligado em relação às jurisprudências que envolvem as nuances do poder judiciário em vários estados da nossa federação, porque recentemente, por exemplo, fui dar entrada num pedido de medida protetiva autônoma ao boletim de ocorrência por violência patrimonial, que era o caso ali específico, e aí fui despachar com a promotora e tal, para poder, né? Você sabe que a gente faz esse trabalho de base ali, com a promotoria, com os juízes, despachando e tudo mais. E a promotora fala assim para mim, doutora, mas faça o boletim de ocorrência, porque senão o juiz ele vai indeferir essa medida. Eu falo, mas doutora, a lei inclusive já ratificou que, olha, não precisa mais. Um dos defensores públicos, que é um jurista muito maravilhoso, que a gente gosta muito, e eu particularmente estudo muito sobre ele, as teses dele, os artigos dele, que é o doutor Tiago Fiorebon de Ávila, né? Um promotor de justiça maravilhoso, várias outras promotoras indispensáveis aqui nos nossos estudos, que nós temos aqui como professoras também na nossa escola. Ele bateu muito sobre isso, na importância da medida protetiva autônoma ao boletim de ocorrência. Então, quando a gente enfrenta também um poder judiciário, e eu estou falando mais aqui também para as advogadas, né? Quando a gente enfrenta um poder judiciário que ainda carrega os estereótipos machistas, misóginos, sexistas contra as mulheres, aí que as assistentes sociais, as psicólogas e as advogadas precisam, estudantes de direito que querem enfrentar essa carreira, precisam saber de nuances específicas e importantíssimas para que consigam, então, atuar com essa Lei Maria da Penha. Vou dar um exemplo, Gabi. Por exemplo, uma psicóloga. A gente recebe no nosso escritório aquela mulher que está completamente cansada, com a estrutura mental muito abalada, que não tem forças de lidar com o processo judicial, porque aquele homem é tão chato, é tão que fica ali na vida dela e tal. Carol entrou aqui também, querida Carol, seja muito bem-vinda aqui, só pessoas maravilhosas entrando aqui nessa live. Quero muito de novo agradecer aqui a presença de todas. Então, aí a psicóloga, então, ela precisa estar ali numa estrutura de como ajudar aquela cliente, junto com o advogado, a enfrentar o determinado processo judicial. A assistente social precisa saber, por exemplo, como que enfrenta, como que encaminha aquela mulher para um serviço de proteção, por uma casa da mulher brasileira, por exemplo, para poder enfrentar o poder judiciário brasileiro junto com a sua advogada, junto com a sua defesa, né? Então, quando a gente se depara ainda com um processo, com um poder judiciário ainda muito machista, torna-se muito mais importante essa questão multidisciplinar, né? De um trabalho importante que envolve as advogadas, as assistentes sociais, as psicólogas, as estudantes de direito, principalmente, que estão aqui na live, que a gente sabe que tem bastante. No nosso grupo, se você não se inscreveu, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para te chamar para se inscrever para a nossa semana Expert Lei Maria da Penha. Nós daremos, eu e a Gabriela, nos dias 22, esqueci a data, 24, 22, 23 e 24 da semana que vem. Nós daremos 3 aulas totalmente online e gratuitas sobre a Lei Maria da Penha, mas para isso vocês precisam se inscrever. Nós estamos aqui fazendo essa live de aquecimento, faremos todos os dias 15, 16, 17, 8 e 19, essa live de aquecimento falando sobre as nuances da Lei Maria da Penha, né? Se você não se inscreveu ainda, vai lá no nosso link da bio aqui do nosso Instagram, se inscreva, cai lá no nosso grupo exclusivo, do grupo exclusivo Expert Lei Maria da Penha, para que você não perca nenhuma oportunidade, nenhuma live que ficar lá de fora, para a gente poder falar sobre essas nuances importantíssimas, né, Gabi? Exatamente, Mari. E enquanto tu falava, eu percebi uma questão também que é muito fundamental para quem
trabalha na prática. Muitas vezes na delegacia, o atendimento ele é muito rápido, ou a delegacia está muito cheia, ou acontece algum problema que não se pode juntar todas as provas. E uma parte importante da medida protetiva autônoma também é a possibilidade de trabalhar melhor as provas, de explicar, de juntar prints. Então, isso é fundamental, né? E aí muita gente não sabe disso. E aí a gente fica muito feliz de ver muita gente entrando no nosso grupo dessa semana tão importante, né? Para que as pessoas aprofundem junto conosco sobre a forma não só de entender a Lei Maria da Penha, mas de saber trabalhar na prática, porque a gente percebe, né, na IBDM, muitas alunas, muitas estudantes, muitas advogadas em início de carreira que são procuradas por mulheres sofrendo violência doméstica, mas que muitas vezes, apesar de conhecer, apesar de ter um entendimento teórico, não sabem ainda como trabalhar na prática, porque a teoria e a prática são muito diferentes. Então, também, essa semana vai ser uma semana fundamental para quem deseja se aprofundar e sair dela sabendo como trabalhar e atuar de forma prática, e inclusive como receber honorários, como ser paga para isso, para o seu trabalho, para exercer um trabalho tão importante quanto a defesa dos direitos humanos das mulheres, das crianças, né, Mari? Exatamente. A Lei 14.550 de 2023 fez essa alteração legislativa, tá? Que alterou a Lei da Maria da Penha para garantir que as medidas protetivas de urgência pudessem ser distribuídas de forma autônoma ao boletim de ocorrência. Então, esse e outros assuntos, outras nuances que nós falaremos aqui ao longo das nossas lives de aquecimento para as nossas aulas, são temas importantes, né? O caráter autônomo da medida protetiva de urgência, se elas são cautelares, se elas não são, como que elas se dão. Então, tudo isso nós vamos trabalhar também de forma mais especificada ao longo da nossa semana. E hoje a gente quis trabalhar um pouquinho com vocês sobre isso, né? Sobre o que não te contam, porque assim, muitas pessoas procuram a gente e falam assim: puxa, não sabia, para mim eu tinha que ir lá na delegacia fazer o boletim de ocorrência. Óbvio, né? Então, vamos desmistificar aqui várias questões importantíssimas ao longo dessa semana. A gente espera muito que vocês tenham gostado muito de saber que essas medidas protetivas, elas podem ser distribuídas de forma autônoma e não perder a oportunidade de descobrir nuances importantes sobre elas ao longo aí da nossa live de aquecimento, que vai se dar hoje, amanhã, quinta e até sexta-feira, todos os dias às 8 horas aqui no Instagram da escola. E nós vamos falar muito sobre essas nuances, né, Gabi? Sobre as medidas de proteção, sobre as tutelas de urgência, né? De formas autônomas, se são cautelares, como se cabe no processo civil, no processo criminal, se a Lei Maria da Penha ela tem o caráter híbrido, como a gente falou aqui, né? Então, assim, muitas pessoas também acham, e aí é que tá, as pessoas acham que precisa necessariamente ter um processo criminal para ser deferida a medida protetiva de urgência. E daí muitas psicólogas também não sabem disso, muitas assistentes sociais, estudantes não sabem e acabam levando tudo ali para o juizado de violência doméstica e familiar, sendo que, por exemplo, no processo de família você pode compelir, claro, que aí eu estou falando da nossa prática, que muitas das vezes, que muitas das vezes não é o que diz a lei, né? Porque cada juiz uma cabeça diferente, mas que pode compelir um juiz de direito da família ali, na vara da família, a aplicar uma medida de segurança, uma medida cautelar pela Lei Maria da Penha para aquela mulher, seja nos aspectos da violência física, psicológica, moral, patrimonial. Nós estamos vivendo uma discussão histórica no nosso país hoje sobre as violências processuais de gênero, né? Então, que, ao meu ver, cabe também uma aplicação de medida protetiva. Então, enfim, a Lei Maria da Penha, ela engloba nuances híbridas, tanto na esfera civil quanto criminal, como nos boletins de ocorrência, como nos formulários de avaliação de risco, importantíssimos para o atendimento de uma mulher em situação de violência doméstica. Muita gente desconhece o formulário de proteção, e aqui quem dá essa aula é a juíza do Distrito Federal, do TJDFT, que é a doutora Luciana Lopes Rocha, uma juíza maravilhosa que estava na vara de violência
no Juizado de Violência Doméstica e Familiar do TJDFT. Então, gente, nós queremos bater esse papo com vocês, trazer essas nuances com vocês ao longo dessa semana. Quero convidar vocês a entrarem no nosso grupo, porque é lá que vocês vão receber todos os links, as informações, tudo o que diz respeito aos assuntos que nós vamos tratar daqui para diante. Então, nós esperamos vocês na próxima live, não é isso, Gabi? Isso mesmo, a gente espera vocês amanhã, às 8 horas, aqui no Instagram da escola, mas também temos o grupo dessa jornada tão importante em que as pessoas estão ali recebendo todos os links, todas as informações. Então, eu acho muito importante para quem quer se tornar expert na Lei Maria da Penha, participar dos próximos encontros, entrar no grupo, né? E ficar super atento às nossas redes sociais, onde a gente também vai divulgar tudo. E se tu conhece alguém, marca lá, chama lá para participar com a gente. Exatamente isso. E lembrando vocês também que estão aqui com a gente até esse finalzinho, de que lá no nosso grupo nós temos um formulário sobre as principais dúvidas que vocês têm sobre a Lei Maria da Penha, para que a gente possa trazer essas dúvidas para vocês aqui ao longo da nossa semana, para que a gente possa tirar as dúvidas. Se vocês tiverem dúvidas aqui para tirar aqui com a gente, nós estamos abertas aqui. Tem muita gente aqui pedindo para participar. Eu não sei se tem 5 pessoas pedindo para entrar na live, eu acho que foi errado. Mas se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem fazer, nós estamos aqui à disposição, ou lá no grupo também. Lembrando também que a cada final de live nós vamos abrir o grupo para que vocês possam, então, fazer as perguntas sobre a nossa live, sobre se ficou alguma dúvida em relação às medidas de proteção da Lei Maria da Penha. E nós aguardamos, então, vocês. Não esqueçam de marcar outras amigas que saibam, que vocês saibam que têm interesse de ser uma expert em Maria da Penha e vem estudar com a gente aqui na Escola Brasileira de Direito das Mulheres, que a gente sabe que transformou vidas aí de milhares, não digo milhares, mas assim, de muitas e muitas mulheres que se interessaram no tema, estão aí hoje atuando com essa perspectiva de gênero dentro do Poder Judiciário, traçando a Lei Maria da Penha com um aspecto muito profissional, né? Muito profissional de quem sabe o que está fazendo com a lei. E é isso. Um grande abraço para todas vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente online, ao vivo, numa segunda-feira. Gabi, muito obrigada pela companhia. Amanhã a gente volta. Até Um mais. abraço a todas, até amanhã.